E aí, será que vale a pena cursar nutrição atualmente? A gente vai conversar sobre isso para você parar de pensar se vale a pena, se você nasceu para nutrição ou se é uma profissão que está ali saturada, né? A gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. E eu sou Matheus Sacramento, eu sou nutricionista e por isso eu gostaria de compartilhar um pouco desse conhecimento da área com você. Então, separei aqui alguns tópicos para a gente conversar, a gente vai falar sobre bastante coisa e principalmente eu vou falar sobre a minha experiência. Eu não estou aqui para dizer uma regra, eu não estou aqui para delimitar o que você precisa pensar, eu vou te ajudar a compreender um pouco mais desse cenário e no final você mesmo vai tirar a sua própria conclusão, tá bom? Então vamos lá, quais são os tópicos que eu separei aqui para a gente conversar? Separei 4 tópicos e aí eu estou com um caderninho aqui, ó, de pesca, né? E quais são os tópicos que eu separei para te ajudar a pensar sobre isso, se vale a pena ou não. Característica pessoal é o primeiro tópico. Segundo tópico, a faculdade de nutrição. Terceiro tópico, o mercado da nutrição, né? E o quarto tópico que eu acho que todo mundo vai querer saber é quanto ganha um nutricionista, né? Qual o piso salarial, qual a média de salário das pessoas que cursam nutrição. Então a gente vai bater um papo sobre isso e eu vou começar agora sobre o primeiro tópico, que é características pessoais. Será que vale a pena cursar nutrição e o que tem a ver as características pessoais dentro dessa conversa? Primeiro, de nada adianta você fazer nutrição, cursar o curso de nutrição, se tornar um nutricionista, se isso não tiver nada a ver com você. Então o primeiro ponto que você deve avaliar é o seguinte: os seus interesses pessoais e de estudos estão alinhados a um nutricionista? Você gosta de estudar a área da saúde, você gosta de entender sobre alimentação, sobre estilo de vida, sobre como os nutrientes podem interferir no organismo das pessoas, no rendimento esportivo ou em doenças, por exemplo? Isso é algo que te atrai? Esse é um ponto. Talvez você passe a sua vida inteira estudando sobre isso se você se tornar um nutricionista. Então, o interesse sobre isso, o interesse pessoal e de estudo sobre a área, é a primeira coisa que você deve avaliar quando você está colocando na balança se vale a pena ou não cursar nutrição, tá? Então, outro ponto que é importante você avaliar é, por exemplo, o meu estilo de vida, né? Tudo que eu gosto e faço no dia a dia tem relação com a área da nutrição? E aqui, por que eu trouxe isso? Eu sempre prezo que um bom profissional ele deve viver aquilo que ele acredita e aquilo que ele prega. Então é importante sim que você goste da área, que você goste de se alimentar bem, de aprender sobre alimentação, de divulgar um entendimento profundo sobre alimentação. Então você precisa estar alinhado com isso. As suas características pessoais, os seus gostos devem ser levados em consideração. Porque não é só sobre dinheiro, é sobre você se tornar um profissional específico daquela área. Então, para o resto da sua vida, talvez você esteja ligado e atribuído a isso. Então, você tem que pensar muito bem se é algo que você gosta e se está alinhado com você, com o seu estilo de vida e com o que você espera da sua vida daqui para frente. Esse é o primeiro ponto, se você deve avaliar se vale a pena ou não. Então, vamos para o segundo tópico que eu separei. A faculdade, né? Muito se fala se vale a pena, mas eu vejo poucas pessoas falar sobre o curso em si. O curso de nutrição é um curso difícil, é um curso da área da saúde, tá? E assim como todo curso da área da saúde, a gente precisa ter o máximo de dedicação possível, porque a gente está lidando com a vida de um indivíduo, né? Com a saúde do indivíduo, com a recuperação de um indivíduo. Então, é muito importante que você pense sobre isso. Durante a faculdade, você vai aprender sobre tudo que envolve a saúde humana. Então você vai pegar ali no início da faculdade matérias de anatomia, fisiologia, bioquímica, bromatologia, áreas relacionadas à alimentação em si, comportamento humano. Então não é só, por exemplo, calcular dieta. Você vai entender da saúde humana, você vai pegar matérias de patologia, histologia. Então nem sempre vai ser só aquilo que você gosta, mas é importante que você esteja alinhado que você vai pegar matérias da saúde, né? Como qualquer profissional de saúde. Depois, no decorrer do curso, você vai pegar matérias mais específicas, como bioquímica aplicada à nutrição, bioquímica 2, dietoterapia, nutrição nos ciclos da vida. Então,
vai sempre nichando mais, mas nunca vai desassociar a nutrição à saúde. Então, sim, é um curso complexo, tem cálculos, tem o pensamento crítico em relação à saúde do indivíduo. Então, é um curso bastante profundo, não é um curso fácil, mas se você gosta, se está alinhado ao seu estilo de vida e se você quer fazer esse curso, é um curso muito bom de ser cursado. Eu gostei muito, muito de cursar o curso. Óbvio que a gente sempre tem matérias que a gente gosta mais, outras que a gente gosta menos. Eu sempre gostei de fisiologia, bioquímica, coisas que me faziam entender o processo do ser humano, como funciona cada relação ali do indivíduo. E não gostava tanto de, por exemplo, bioestatística, que é mais dados, né, matemáticos, por exemplo, em saúde. Então, cada curso vai ter coisas que você gosta e coisas que você não gosta tanto. E aí, agora você já sabe se tem relação com o que você gosta de estudar, né? Já sabe mais ou menos como vai ser a faculdade. E a faculdade tem pontos mais críticos, TCC, estágio, mas eu estou te dizendo aqui para você já pensar como é, né? Se está alinhado com o que você quer. Então, se você já chegou até aqui e está alinhado ao que você busca, né? Eu quero te dizer uma coisa, não faça nada só por dinheiro. Tanto é que eu comecei agora explicando outras coisas que não tem a ver com o mercado da nutrição, nem o quanto que você ganha. Porque é interessante você sempre fazer aquilo que você gosta de estudar e que está alinhado à sua expectativa de vida. Pelo amor de Deus, eu vejo um monte de gente fazendo nutrição por dinheiro e se frustrando. Ou então nutrição por não ter outra alternativa, eu quero fazer a área da saúde, o que sobrou aqui foi nutrição, eu vou fazer. É um curso que você precisa gostar muito, essa é a realidade. Porque muitas vezes tem uma quebra de expectativa sobre o que você acha que é a nutrição e sobre o que de fato é estudar a nutrição. Então, alinhe isso, tá bom? Então, vamos agora para o terceiro tópico que eu separei aqui no meu caderninho de pesca, que é o mercado da nutrição. Quando a gente fala de mercado da nutrição, pessoal, isso aqui é um tema que daria para um vídeo gigantesco de 1 hora, então eu vou reduzir muito, tá? Por quê? O mercado da nutrição é gigantesco. A nutrição, por incrível que pareça, é uma profissão recente, não tem nem 50 anos de regulamentação no CFN e conselhos regionais. Então entenda, é uma área recente, que já tem muito profissional, isso é fato, mas é uma área recente que cresceu absurdamente nos últimos anos. Então vamos lá, o que é o mercado da nutrição? Primeiro você precisa entender quais são as áreas da nutrição, e são diversas. Não é só nutrição esportiva, emagrecimento, performance, não. A nutrição você tem UAN, Unidade de Alimentação e Nutrição, que normalmente está ali em empresas, hospitais, todos os lugares que vão fornecer alguma alimentação. Então, a UAN trabalha nesse sentido. E aí a gente tem também variações de nutrição clínica, por exemplo, aquele nutricionista que trabalha com a saúde intrinsecamente do indivíduo. Então, por exemplo, nutrição geriátrica, que é uma nutrição para o idoso, nutrição ali em relação ao câncer, nutrição em diversas fases da saúde humana relacionadas com alguma doença. Esse é um nicho da área de nutrição. Tem a nutrição esportiva, que tem diversos nichos também. Por exemplo, atletas em geral, né, na verdade. O cara que sempre atende atletas. Mas tem também aquele indivíduo que é desportista em geral, que quer melhorar o físico, reduzir percentual de gordura, aumentar a massa muscular. Isso também cabe à nutrição esportiva. Então, é um segmento que trabalha com esporte, performance, desempenho. Quando a gente fala aí de outras áreas da nutrição, a gente tem a área da nutrição, do estudo, né, do ensino, por exemplo. Então, a pessoa que quer ser professor, que quer ser coordenador de curso, que quer estudar ciência por trás da nutrição, então ele vai para a área mais acadêmica. Essa também é um segmento da nutrição. A gente tem a nutrição, deixa eu até tentar pescar aqui para ver se eu lembro. Enfim, tem uma nutrição, é gigantesca, pessoal. A área da nutrição está muito grande, tem saúde pública, por exemplo, tem indústria alimentícia, por exemplo, que você tem ali rotulagem de alimentos, produção em grande escala de alimentos,
tem consultorias dentro da indústria de alimentos, então é muito grande. Tem também o nutricionista que atua em consultório próprio, né, em diversos segmentos também. Então tem materno-infantil, a própria esportiva, clínica, então é muito vasto. As áreas da nutrição são gigantescas, então é muito grande, tem pouco tempo que se construiu, né, a regulamentação da nutrição no Brasil, então é um mercado que está em muita expansão. É importante que vocês saibam disso, porque no final a gente vai raciocinar e pensar sobre, será que realmente vale a pena o esforço de estudar nutrição? Então percebam, a nutrição é recente no Brasil, né, teoricamente, vem crescendo muito, obviamente que tem muitos nutricionistas já e vão aparecer muito mais nutricionistas, porém é um mercado em crescimento muito grande, certo? Eu me formei há pouco tempo e assim que eu saí da faculdade eu consegui uma boa oportunidade através de network na faculdade, é um ponto importante, você tem que se ver como profissional dentro da faculdade. O maior network da sua vida provavelmente vai ser dentro da faculdade. Então você conhece inúmeras pessoas que vão se formar na mesma área que você, conhece professores que já têm uma bagagem na mesma área. Então eu consegui muitas parcerias, consegui crescer muito pelas pessoas que eu conheci na faculdade. Então esse é um ponto importante que eu quero que você leve em consideração. Não menospreze o período da sua faculdade. Eu queria ter aproveitado ainda mais, tá? Então, se você decidiu, se até aqui você está gostando de tudo e gostou do que eu estou falando e vai fazer o curso, aproveite ao máximo todas as experiências que a faculdade vai te oferecer, tá bom? Mesmo aquelas que você acha que não vão te entregar nada, como uma festa, uma distração com os amigos, isso cria vínculos e também gera network. Então, todo o universo da faculdade aproveite muito, viu? Então, o último tópico que eu separei é o salário, né? Quanto que ganha um nutricionista no Brasil? Pessoal, isso varia muito. Depende da região, do estado, do quanto de experiência que o nutricionista tem, se ele é CLT ou se é autônomo, né? Se ele tem especializações na área, se ele já é uma referência na área. Então, tudo isso vai variar. Quando a gente sai aqui, ó, vamos falar assim de um valor geral. Saindo da faculdade, o mínimo que eu vejo aí de salário, a maioria das vezes, seria R$ 2.500, né? Variando de R$ 2.500 a R$ 4.000, para vagas assim de nutricionistas iniciantes. Esse é um valor comum de acontecer, tá? Aqui na região eu vejo muito isso. Eu sou da Bahia, não é onde tem os melhores salários, não. Então, essa é uma média geral. Só que eu quero te dizer o seguinte: nutricionista, como um profissional autônomo, como um dono de um consultório ou fazendo o trabalho por si só, ele pode escalar isso de uma maneira muito grande, tá? Então eu conheço nutricionistas que com a própria consultoria de emagrecimento conseguem lucrar acima de R$ 40.000 no mês. Eu estou falando de lucro. Então entenda, né? Tem nutricionistas ganhando muito, assim como tem muita gente que forma em nutrição e não entra no mercado de trabalho. Esse é um ponto que eu quero te dizer. O salário base do nutricionista, se você for ver a maioria dos empregos, normalmente não é um salário tão grande, certo? A depender, obviamente, desses fatores que eu comentei com você. Mas o nutricionista que consegue crescer um negócio, esse nutricionista tem aí um rendimento muito acima da maioria. Vou falar um pouco sobre mim, pessoal, que é o seguinte: assim que eu me formei na nutrição, eu saí assim meio apreensivo, o que eu vou fazer e tal. E como eu te falei, eu tive muitos networks e consegui, assim que terminei a faculdade, um emprego em uma consultoria de emagrecimento. E nessa consultoria eu tive uma experiência fantástica, eu me dediquei muito, eu cresci muito, eu estudei muito e entreguei muito também. Eu trabalhei demais, trabalhei muito, mas eu recebi em troca muita experiência, né? Esse é um ponto importante. Nem todo mundo tem a oportunidade de sair da faculdade e já entrar no emprego, em algo que vai dar um bom retorno financeiro. Só que o que eu fiz? Enquanto eu estava trabalhando ali, me dedicando, eu fui construindo o meu próprio negócio. Então comecei a atender online, mesmo sem ter estrutura ainda. Comecei a estudar uma forma que eu teria para fazer atendimentos presenciais e nisso eu fui escalando, tá? O atendimento ao público, se você consegue fazer bem, isso vai escalar, isso vai crescer, isso vai virar uma bola de neve positiva. Então, hoje o consultório é uma parcela muito grande do quanto que eu ganho no mês, né? E hoje eu presto serviço para outra empresa que também me dá um bom valor.
Então, se eu fosse falar em valores hoje, eu não vou falar quanto que eu ganho, mas no geral chega num valor que eu nem esperava estar recebendo hoje no ramo da nutrição com 3 anos de formado. Então, sou extremamente grato por ter decidido cursar nutrição e eu acho que sim, vale muito a pena cursar nutrição hoje. A gente está num mercado que está crescendo muito e eu não vejo isso reduzindo, porque a obesidade só cresce, as doenças relacionadas à alimentação, elas sempre estão se multiplicando, as pessoas estão ficando cada vez mais idosas e carentes de uma nutrição adequada e o entendimento das pessoas em relação a essa necessidade também está aumentando. Então, o nutricionista hoje, ele está sendo muito mais procurado do que poucos anos atrás e a minha perspectiva é que isso ainda aumente mais, com o nível de entendimento da população sobre a necessidade da saúde, do bem-estar, que envolve alimentação e exercício físico. Então, se eu pudesse te dar uma dica, avalie tudo isso. Eu não vou dizer para você faça ou não, mas é interessante que você coloque tudo isso na balança e veja se você quer ou não fazer esse curso. Esse canal aqui eu vou falar sobre nutrição, eu vou falar sobre minha vida, sobre a rotina do dia a dia, mas eu quis fazer esse vídeo porque eu vejo que muita gente quer saber um pouco mais sobre a minha profissão e sobre como é ser nutricionista, se vale a pena ou não. E esse foi o meu raciocínio por trás desse assunto, né? A minha ajuda para você que está nessa dúvida. Fica com Deus, valeu e até o próximo vídeo.